Paz do Senhor. Vamos meditar hoje na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Nós vamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 12 ao 17. Vamos lá? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim, se mantenham firmes e cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse texto bíblico nos orienta a algo muito poderoso. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra governos municipais, não é contra governos estaduais e não é contra governos federais. Nossa luta é contra os governos e autoridades espirituais. O texto está nos orientando muito bem para que possamos tomar também sobre nós a armadura de Deus, que também é uma armadura específica para lutar contra poderes espirituais. Precisamos entender nesse momento que nós temos que ter uma visão espiritual de tudo que acontece ao nosso redor. O Senhor está nos orientando. Estejam firmes, cinjam-se com o cinturão da verdade. Ele quer dizer que você deve ser verdadeiro e que nós temos que ter como a verdade como estilo de vida. Depois, ele fala, vistam-se com a couraça da justiça. Ele está dizendo que nós devemos nos comportar com justiça. E tudo que falarmos que seja justo, que sejamos justos. Não é verdade? A Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom. Depois ele continua dizendo, calce os pés com a prontidão do evangelho da paz. Ele está querendo nos dizer, não hesite em falar do amor de Deus. E não hesite em falar das leis do Senhor. Ele continua nos ensinando ainda, dizendo, usem o escudo da fé. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. E o que é fé? A fé é a certeza das coisas que não vemos e a prova de coisas que esperamos. Então, isso é fé. A fé é o que nós cremos. A fé é o firmamento, aquilo que mantém você de pé, aquilo que te faz continuar, aquilo que te faz prosseguir. A Bíblia diz que o seu escudo é a fé. Quer dizer, é aquilo que você crê. O seu escudo é aonde a sua fé está depositada. Ele continua nos ensinando ainda dizendo, usem também o capacete da salvação. Por que será que o Senhor disse capacete da salvação? Porque a salvação é uma convicção. Quando eu tenho a certeza de que sou salvo, então eu estou salvo. Amém, queridos? Você tem certeza de que está salvo? Você conhece? Você tem o conhecimento para dizer assim, eu estou salvo. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor morreu por mim e por você. E sabe qual foi o propósito dele na terra? Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Então eu e você somos salvos. E a Bíblia diz também que por meio da graça somos salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Ele continua dizendo ainda, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada para atacar todas as ações do maligno. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra de Deus, não é verdade? Satanás chega diante de Jesus e diz, pule deste monte, e você dê ordens aos anjos, e os anjos vão protegê-lo. E Jesus disse assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois Satanás fala mais uma vez, faz com que estas pedras se tornem pães. E Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Este é um texto do Antigo Testamento, sabia? Jesus estava citando a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, porque é ela a maior arma que você tem.
tenha uma visão espiritual das coisas ao seu redor. Quando você começar a entender como o mundo espiritual atua na sua vida e começar a lutar contra o mundo espiritual, você vai vencer muitas lutas naturais. À medida que rompemos no espiritual, rompemos também no natural. À medida que conquistamos no espiritual, conquistamos também no natural. Aprenda isso. Deus abençoe você.